Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, dando seguimento à aula de hoje para a galera do nono ano. A aula passada nós falamos um pouco sobre a Revolução Russa, falamos um pouco sobre a SEI. Agora, ainda falando sobre a SEI, a Rússia, enfim, a ex-União Soviética, ainda estamos falando um pouco desse assunto. A gente vai falar um pouco sobre o que é a perestroika e o fim, então, né, da União Soviética. Pois bem, então desde dessa introdução do socialismo em 1917, logo no início, ocorreram muitos assassinatos, e todos ali que se opunham ao regime, até então o novo regime, né, socialista, que estava sendo introduzido ali, né, num partido, né, até então, essas mortes começaram a acontecer ali, né, na região ali, e principalmente, né, no período de 1924 até 1953, houve uma força, né, brutal ali, liderada por Stalin, né, que ele começou já a mostrar como que seria o seu governo, o seu sistema, né, então aqueles que eram contra esse modelo simplesmente sumiam do mapa, né. Então ele meio que introduziu esse sistema dele à força, né, foi introduzido na força. E uma das políticas de Stalin era a migração de russos para outras regiões, tá? Como eu disse na aula passada, que a União Soviética ela era uma junção de 13 países que se uniram a esse sistema socialista da União Soviética. Porém, né, uma das ideias de Stalin era o quê? Povoar todas essas 13 repúblicas, que até então passou a pertencer à União Soviética, mas ele queria colocar os cidadãos russos, né? Então, ele começou a colocar as pecinhas nessas localidades, né? Principalmente na Ucrânia, em Belarus e no Cazaquistão. Então, ele começou a incentivar os russos a povoar aquela região, né? E de fato ele conseguiu fazer isso, né? Então, ele conseguiu povoar essas regiões com os russos, né? E isso era uma jogada dele, eventualmente, vamos supor, no futuro, né? Então ele estava prevendo, se caso não desse certo e tal, pelo menos a Rússia passar a dominar esses países, né? Então, dominar a Ucrânia e a Ucrânia, tipo assim, não ser mais ali um país, né? Perder a condição de país. E então essa era uma das ideias dele, né? Então ele de fato ele começou a fazer isso, introduzindo, né, essas pessoas, né, de russos nessas regiões. Bom, e então a União Soviética ela passou a se tornar uma superpotência mundial, né? Ela no setor armamentista então nem se fala, né? Porém, a situação interna do país foi se agravando conforme foi passando-se o tempo. Ao longo do tempo, então, isso foi se agravando e o resultado, né, desse sistema foi refletindo na sociedade. Então, quem começou a sofrer foi o povo, né? O povo começou a sentir depois que o governo estava investindo somente nas armas, na disputa ideológica com os Estados Unidos, a Guerra Fria, né? A disputa nuclear, quem chega à Lua primeiro, quem lança o foguete mais sofisticado, enfim, né? Somente pensando nesse aspecto, esquecendo de fato do povo, né? O povo ali começou a sentir essa brincadeira, né, do soviético socialista contra o modelo capitalista dos americanos, enfim, né? Então, já em 85, Gorbachev, que estava no poder, ele se tornou-se então secretário, né? E já em 86,
ele deu a origem, né, à perestroika. O que seria a perestroika? O que significa? A perestroika significa reestruturação. Então, como já estava tendo aquela decadência do modelo comunista, então toda essa decadência começou a surtir efeito, né? Ele viu que o povo estava tendo muita dificuldade, né, com isso, e ele fez uma proposta econômica, geopolítica, para tentar fazer uma tentativa ali, né, de modernizar o país e mantê-lo entre as grandes potências mundiais. Isso era para o século XXI, né? Eles tinham a ideia de que o modelo iria perpetuar aí por longos anos, porém isso não existiu, né? Então houve, né, até então, o golpe militar. Então vamos falar um pouquinho sobre o golpe militar. Os militares planejavam, tá, um ataque para depor Gorbachev. Então os militares queriam tirar Gorbachev. Por que queriam tirar o Gorbachev? Porque o Gorbachev estava com a ideia da perestroika, que era a reestruturação e modernizar o sistema comunista. Até então, para os militares, tipo, essa ideia de comunista vai acabar e nós não queremos isso. Então ele quis dizer que o país ia se modernizar. Então estava indo de contra aquilo que eles estavam propondo, né? Então houve o que os militares começaram a arquitetar, né, para tentar depor Gorbachev. A ideia então era criar uma junta em que o substituísse, né, e o tirasse do poder, né, para impedir essa assinatura do tratado, né, da modernização e abertura da economia, né, na União Soviética. Se o golpe desse certo, talvez poderia reavivar, reacender essa disputa, né, da Guerra Fria entre o comunismo e o capitalismo, né? Então, o que eles não esperavam era que a reação popular se opôs aos tanques que estavam nas ruas, né, dos militares, né? Então, o povo não queria mais esse regime comunista, né? Então, o povo já começou a apoiar meio que as ideias de Gorbachev, né? Então, gerando uma grande pressão no Partido Comunista. Os governos, então, de outras repúblicas percebeu todo esse fracasso comunista, as ideias não estavam mais batendo com o que foi assinado, que foi estabelecido no início, isso foi embora, né? Então eles viram que isso não estava mais dando certo. Então, devido a isso, eles começaram, né, E essa ideia, né, que os governos de outras repúblicas, então, estavam vendo que isso não estava dando certo, Gorbachev, então, ele já não tinha mais a autoridade. Então, ele estava perdendo, que as repúblicas começaram a se declarar independência, isso já estamos falando já no começo dos anos 90, né? 91, por aí. Então, essas repúblicas se declararam independentes. Então, isso logo começou a ser o início do fim da União Soviética. Como ela começou a perder todos os seus países até então, né? Então, a Rússia, né, passou a ser né, como foi desfigurado todos esses países, né? Então a Rússia, né, virou um país, né, depois dessa separação, não existia mais a União Soviética. Aí nós voltamos naquele assunto da SEI, aonde a Rússia ainda tenta manter um certo vínculo com esses países, né? A ideia dela era de que ela continuasse liderando, né? Apesar de que no início, com a SEI, né, junto com esses 13 países, ela conseguiu uma liderança ali, né? Mas isso não durou muito tempo, né? Então ela viu que isso foi se perdendo, né? Então, de certo, dando um ponto final nisso, né, nessa questão da União Soviética, a SEI, enfim, e a origem desses novos países, foi que, aos poucos, esses novos países começaram a caminhar com a ideia da abertura econômica,
estabelecida lá por Gorbachev, né? Então a abertura econômica passou a acontecer de fato nesses países que começaram a se tornar independentes, né? Então essa independência aí fez com que esses países passaram a se figurar aí em um outro modelo, né? Então o povo começou a ver que isso estava, né, sendo interessante, né? Então houve essa mudança positiva, né, para a população, né? Então a Rússia aos poucos ela foi cedendo, né? Mas hoje a Rússia ela tem a abertura econômica, tudo no país, mas ainda, né, ela possui ainda alguns laços ou algumas ideias ainda ali, né, vinda ainda da origem do modelo comunista, né? Então é isso, pessoal. Então eu vou deixar na descrição aí do vídeo as atividades na apostila, tá? Em breve a gente já tá de volta aí, tá? Para estar todo mundo junto, todo mundo aí tirando as suas dúvidas. Eu só tava observando aqui, pessoal, que não sei o que houve, mas no meu vídeo aqui ele dividiu o tempo em 2. Então vão ficar dois pedaços de vídeo aí hoje pra galera do 9º ano. Beleza, pessoal? Vamos fazer as atividades aí, qualquer dúvida aí, põe aí na descrição, comenta aí. E em breve aí a gente já tá de volta. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. E quem sabe até a próxima aula já presencial. Até mais. Valeu!